Mais uma outra pergunta assim, Caio. Como é que era, como se comportavam os namorados na época de Jesus? Não havia namoro. Como é que funcionava a corte? Como acontece hoje. Não havia. Então, um homem falava com o pai de uma mulher. E dizia que queria casar com ela. O pai da mulher examinava o homem. Se ele era honesto, qual a reputação dele na comunidade? Estou falando nos dias de Jesus. Qual a reputação na comunidade? Se conhecessem muito bem, isso já estava definido, era como se fosse um membro da família. E nos dias de Jesus, por exemplo, em Israel, as comunidades eram muito pequenas, de modo que os namoros eram contratos de desposamento, ou seja, você fala com José, fala com o pai de Maria, que quer casar com Maria. Pai de Maria decide. Ele é que decidiu? Ele decide. Nesse caso, Maria conhecia José, porque eles eram ambos de Nazaré, e Nazaré era uma vila. Era uma vila de alguns poucos milhares de pessoas. Mas só uma curiosidade. Então é impossível não terem se encontrado a vida inteira. José falava com o pai de Maria. Maria necessariamente sabia desse papo de José com o pai dela? Ou ela sabia depois que o pai autorizava? Ou às vezes a mulher dizia para o cara que falava a ela, que queria ela como mulher, ela encaminhava o cara para o pai dela. Ela falou, não, tem que ir lá nem papai. Ou não. Não necessariamente. Não necessariamente. O cara podia falar direto com o pai falava com a filha. E dificilmente a filha rejeitava se o pai dizia que queria. Tá. Entendi. Porque também isso implicava em dotes, em troca, né? O cara vinha e trazia um esforço do trabalho dele. Sim. E deitava aos pés do pai da moça. Isso era parte do processo da corte, do namoro, era o dote. E se marcava o dia e eles casavam. Por isso, você vê que José tinha desposado Maria, mas eles nunca tinham ido para a cama. Porque eles estavam naquele prazo no qual José estava preparando tudo para o dote e para o casamento. E para a festa. E para o início da vida conjugal, que demandava casa para os dois morarem, vida para eles terem juntos. Então ele está ali naquele processo, quando Maria aparece grávida. Então, aspas, foi uma gravidez prematura, do ponto de vista do enlace? Claro. Ok. Ela não tinha ido para a cama com ninguém, nem com José, não tinha casado ainda, porque o que caracterizava por seu turno o casamento, além da celebração familiar e fraterna, era imediatamente sexo. Sim. Os caras já saíam dali e entravam na recâmara do amor. Pro bonobo. Vamos dar uma bonobada. Vamos pro bonobo, a terra de bonobo. De modo que não é de Marlboro, é de bonobo. Exatamente. Aí de bonobo não tem nada. No caso dele, não. Ela estava ainda virgem antes de acontecer isso, só prometida para ele, e aparece grávida. Então José ia pensar o quê? Claro que um primo comeu, que um vizinho gostoso pegou antes de mim. Aí já sente aquele peso na cabeça quando ela veio e disse: o que aconteceu é que eu fui visitada por um anjo que me disse isso. É como uma garota do interior do Amazonas dizer que foi visitada por um boto. Boto, cor-de-rosa. Que a engravidou. O José era um homem bom e justo. Mas ele saiu desesperado de lá. O grande desespero foi o amor que ele tinha por ela. Não era nem de dizer o que eu vou fazer comigo. Deu ruim para ele. A vergonha que eu vou passar, não, a grande angústia dele, por isso para mim ele é um dos caras mais espetaculares dentre os homens bíblicos, é o José, marido de Maria, pai de Jesus, porque ele se preocupou foi com ela. Olha.
com as consequências, que seria apedrejamento. Catastrófico. Banimento, apedrejamento. A melhor coisa era o banimento que se podia oferecer numa circunstância dessa. E aí a vida da pessoa ficava sem previdência social. Que é o da mulher, sem pai, sem mãe, sem marido, sem ninguém, era dali. A previdência social era a família. Sim. E ia viver mendigando, coitado, ou dependendo de alguém, ou se entregando a alguém, se prostituindo, ou sendo a segunda mulher de uma pessoa que ia lá só para transar, uma coisa do jeito. Sim, cara. Era mais ou menos a dieta sexual e das relações anteriores ao casamento naqueles dias.